meus amigos, mais um bloco, vamos lá, direto na tela, comigo lá. Agora aqui, moçada, aqui, vamos lá, hein? Vamos desopilar, tá? Vamos desopilar. Agora a gente vai entrar nessa relação de causa e efeito e as suas perspectivas, porque, cara, isso aqui vai ampliar muito o nosso horizonte para a gente conseguir a interpretação no texto, tá bom? Então vamos lá, relação de causa e efeito. Quais são os elementos que a gente tem para essa relação de causa e efeito? Olha só, nas provas de 2014, 15, 16, a gente via uma questão típica da FCC, que era o seguinte, marca alternativa em que haja relação de causa e efeito, respectivamente, ou então, marca alternativa em que o elemento sublinhado é o efeito ou é a causa, tá? Então a gente via isso direto nas provas. A gente não tem visto isso nas provas de 2017, mas a gente tem que tomar cuidado, tá ok? E a gente vai observando aí se isso vai cair ou não. A banca, a gente fala sempre que o concurso é cíclico, né? É cíclico. Às vezes uma forma de cobrança para um pouquinho no tempo. Daqui a pouco, um novo corpo de professores vai lá e começa a despejar de novo. Então isso faz parte mesmo, tá legal? Então a gente vai se preparar para isso. Olha só. Veja só, a relação de causa, a causa, moçada, eu coloquei em azul, é aquilo que acontece antes, tá? E o efeito eu coloquei em verde, aquilo que acontece depois. Então, olha só, as ruas estão alagadas devido a uma intensa chuva, tá? Devido à intensa chuva. Aqui eu tenho um período simples, em que eu tenho aqui, ó, o devido a, você sabe que é uma locução prepositiva com valor de causa. Então, veja só, eu tenho informação básica e aqui um adjunto adverbial de causa. Opa, terror! Se eu tenho um adjunto adverbial de causa, significa então que a informação básica da oração é a consequência, não é? Sim. Então, olha só, se aqui eu tenho causa, olha só, é relação de causa e efeito. Então, eu sei que ela faz referência a essa consequência aqui, ó. Tá legal, ó? Ah, terror, então as ruas estão alagadas é um adjunto adverbial de consequência? De maneira alguma. Textualmente, a oração vai transmitir a consequência, tá ok? Então, eu tenho um adjunto adverbial de causa que é o quê? A intensa chuva. E isso levou as ruas estarem alagadas, tá bom? Então, a relação de causa e efeito pode aparecer com quem? Com adjunto adverbial de causa, tá? Show de bola, vamos à frente, vamos devagar. Vamos limpar isso daqui para ficar mais tranquilo, né? Olha só a próxima. Bom, a relação de causa e efeito pode aparecer com quem? Justamente com oração subordinada adverbial causal. Ó. Oração subordinada adverbial causal. Não é? E aí você notou, olha, sempre eu vou saber que a oração adverbial causal, por quê? Eu vou grifar o segmento que tem a palavra porquê, pois, porquanto, beleza. Isso aconteceu antes ou depois? Cara, primeiro choveu, depois as ruas ficaram alagadas, não é? Opa, então eu sei que aqui, ó, é uma oração subordinada adverbial causal, tranquilo, relação de, aqui é respectivamente efeito e causa, tá ok? Show de bola, tranquilo, vamos que vamos, pegando a frente. A relação de causa e efeito pode aparecer também naquela estrutura da adverbial consecutiva. Então aqui eu tenho choveu tanto, olha a expressão correlativa, tanto que, tá? Choveu tanto que as ruas estão alagadas, terror. Justamente, ó, o efeito se encontra em verde, né? Então eu tenho aqui uma oração principal e na sequência eu tenho uma oração subordinada adverbial consecutiva. Tá bom? Beleza? Oração subordinada adverbial consecutiva. Ok, beleza. Vou limpar aqui embaixo, porque a gente já vai inserir o outro aqui, ó. Então a gente sei tudo, nenhum desses aí é novidade, beleza? Tudo a gente viu. A gente já só está otimizando aqui, né? Nessa relação de causa e efeito. Quase não saiu o que quis dizer aqui, né? Vamos lá. Pegando o próximo. Agora, olha só. Aqui, ó, é a estrutura 1. É a estrutura 1 das consecutivas, não é? Aqui é a estrutura 2 das consecutivas, ó. Choveu muito, de modo que as ruas estão alagadas. Eu tenho aqui de novo o quê? Oração subordinada adverbial consecutiva. Tá bom? Beleza, tranquilo. Choveu muito, de modo que as ruas estão alagadas. Show de bola. Então, de modo que transmite esse valor consecutivo. Ok. Ah, terror. Se você falou que o de modo que
traduz um efeito, a consequência, aquilo que aconteceu depois, né? Então significa, terror, que eu posso de repente trocar esse de modo que é consecutivo pelo portanto, que é conclusivo, coordenado conclusivo, não posso? Posso. Sintaticamente eu vou mudar de uma oração subordinada adverbial consecutiva para uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Para quê, pessoal? Para a gente interpretar o seguinte, olha só, existe a estrutura sintática, então existe a oração coordenada, conclusiva, beleza. Existe a oração subordinada, adverbial, consecutiva, beleza. O que eu tenho que notar aí, moçada? Textualmente, seja a oração consecutiva, seja a oração coordenada conclusiva, elas vão transmitir o efeito. Tá? O que importa, textualmente, é que elas vão transmitir a ideia do efeito. Tá? Acompanhando comigo, olha só. Continuando à frente, aqui. Aqui eu quero chegar no mais importante. Ah, terror. Você falou que aqui o efeito está em verde, não está? Beleza, é isso aí mesmo, moçada. O efeito, quer dizer, o resultado, aquilo que aconteceu depois. Ô, terror, vem cá. Você falou que o de modo que é consecutivo. Beleza, tá aqui, ó, consecutivo. Você falou que o tanto que, esse que é consecutivo. Tá aqui, está em verde, beleza. Você falou que o portanto, ele é consecutivo, ele é conclusivo, né? Traduz o efeito. Tá aqui, ó, sem problema. Agora, meu camarada, peraí. Você me mete um porquê aqui, é sacanagem. Porque o porquê não pode ser consequência. É, realmente, cara, o porquê não pode ser consequência. Cara, o porquê também não pode ser conclusivo. Realmente. O porquê não pode ser conclusivo. O porquê não pode ser consequência. Cara, não tem jeito, não pode. Ok. Mas aí vem um detalhe. Lembra que a gente viu, né, naquela diferença da explicativa para causal? Lembra que a gente falou? Olha, a causal, o segmento grifado lá, você grifou o segmento iniciado pelo porquê. E aquela situação aconteceu antes do outro segmento, aconteceu temporalmente antes, ele é origem, é causa. Mas, se você grifou o segmento iniciado pelo porquê, e aquela informação ocorreu temporalmente depois, aí você passa a ter a coordenada explicativa, que é a segunda estrutura, né, da coordenada explicativa, sobre a qual nós falamos agora há pouco, né? E aí, moçada, é o que eu vou te pedir, ó, grifa aqui pra gente, ó. Eu não posso dizer que isso daí é a causa, né, o que está grifado agora, mesmo iniciado pelo porquê. Olha só, primeiro a gente observou o quê? Choveu muito. Isso aqui aconteceu temporalmente antes, ó, chover muito. E a gente tem, porque as ruas estão alagadas, as ruas ficaram alagadas depois de chover bastante. Isso aqui aconteceu depois, não foi? Opa, você falou, terror, que quando a gente tem um segmento iniciado pelo porquê, em que essa informação ocorreu temporalmente depois do outro segmento, eu passo a ter a segunda estrutura da oração coordenada, sindética, explicativa. É aquela ideia que a gente comentou lá, daquela questão do TRE de São Paulo, não foi? Beleza, então a gente notou aí, ó, opa, nesse caso eu tenho o porquê, a gente grifou esse segmento, a gente percebeu que ele não aconteceu antes, ele aconteceu depois, a situação aconteceu depois, ela foi originada por um outro segmento, primeiro choveu para depois as ruas estarem alagadas, então aí é um diagnóstico com o seu esclarecimento. Olha lá, rapaz, deve ter chovido bastante, hein? Mas por que você está falando isso, terror? Deve ter chovido bastante, porque as ruas estão alagadas, olha só. Se aconteceu depois, você já sabe, é coordenada sindética explicativa. Ô, Teor, por que você está falando isso aí, cara? Pelo seguinte, moçada, como ela é coordenada explicativa, eu posso tirar esse pois e a vírgula e meter 2 pontos aí, não posso? Tranquilo. Choveu muito, 2 pontos, 2 pontos, as ruas estão alagadas, não é? Beleza, então eu posso colocar essa pontuação expressiva aqui e a banca Fundação Carlos Chagas já pediu, não é? Beleza, a gente então tem um outro aqui, moçada, ó. Eu vou limpar tudo, tá? Tem que limpar tudo que não tem jeito não. Olha só o próximo. Agora, a gente trabalha também, a gente observa muito, que os verbos vão transmitir para a gente também a relação de causa e efeito. Então, se o verbo transmite a relação de causa e efeito, o sujeito pode ser a causa e o complemento a consequência. Ou o contrário. Então, olha só, você fala o seguinte, olha, seu estudo implicou
aprovação. Olha lá, seu estudo é o sujeito, implicou o verbo transitivo direto, aprovação é o objeto direto. Mas, textualmente, uma coisa gerou outra. Então, o seu estudo é a causa, gerou é um verbo que vai transmitir essa relação, né, de causa e efeito, e o objeto direto é o quê? A consequência. Ah, aterrou, então, no lugar de sujeito devia ser adjunto adverbial de causa. No lugar de objeto direto devia ser um adjunto adverbial de consequência. Não, moçada. Sintaticamente, eu tenho sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Agora, textualmente, né, semanticamente, textualmente, pelos valores dos vocábulos, justamente pelo valor que nós temos aqui com esse verbo, a gente passa a ter o quê? Uma relação de causa e efeito, por conta desse verbo implicar, gerar, ok? Originar. Beleza, então olha só, a gente colocou aqui, ó, a intensa chuva levou ao alagamento das ruas. Então essa intensa chuva gerou o alagamento, implicou o alagamento, determinou o alagamento, resultou no alagamento. Esses verbos vão mostrar pra gente uma relação de causa e efeito. Tá bom? Beleza. Temos também outro verbo. Por exemplo, a gente pode colocar aqui o seguinte, ó. O alagamento derivou da intensa chuva. Derivou, né? Originou-se de, também cabe, né? Então, nesse caso, o alagamento aqui, ó, nós temos aí a causa, tá legal? Opa, aqui eu acabei colocando aqui, moçada, a intensa chuva, assim. Aqui é o efeito, melhor dizendo, né? Aqui é o efeito. E aqui é a causa. A intensa chuva ocorreu, para depois haver o alagamento. O alagamento derivou da intensa chuva. Olha só, sintaticamente, eu tenho o sujeito, verbo transitivo indireto e o meu objeto indireto. Sendo que o meu objeto indireto, ele vai ser o quê? Na realidade aí, a minha causa. Tá legal? Vai transmitir, né? Esse predicado aqui vai transmitir essa relação de causa. E o meu sujeito é o efeito. Então, textualmente, a gente observou aí essa relação de causa e efeito. Pegando aqui à frente, a gente tem aí a questão do TRF da terceira região. Então, prova de nível analista, e eu queria que você observasse juntamente comigo aqui, ó. Olha só o pedido da questão, ó. Em relação à primeira parte da frase, o segmento orientam São Paulo e o seu Porto de Santos para o café. Expressa o quê? Então, eu marquei para você aqui, ó, justamente a parte do segmento do qual ele falou, ó. Tá vendo só aqui, ó? Ele falou o seguinte, ó. Essa expressão aqui, ó, orientam São Paulo e o seu Porto de Santos para o café, em relação à primeira parte da frase, coloquei em azul aqui, ó, a abolição da escravatura e finalmente uma procura mundial crescente, ela leva a quê? Expressa o quê? Bom, pessoal, aqui a gente tem que fazer uma leitura do fragmento para poder observar. Então eu deixei já separado para você em verde uma parte do segmento e em azul outra parte do segmento, tá bom? Vamos verificar então a relação entre eles. Olha só, depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das minas, que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam combustível para os fornos, a abolição, para os fornos, né? A abolição da escravatura e, finalmente, uma procura mundial crescente, orientam São Paulo e o seu Porto de Santos para o café. Então, olha só, houve o esgotamento das minas, aqui tinha que ter sido marcado também em azul, e também a gente nota que a abolição da escravatura e, finalmente, uma procura mundial crescente, essas três coisas orientaram São Paulo e o Porto de Santos para alguma coisa. Então, olha só, uma coisa levou a outra coisa. Concorda comigo? Então, uma relação de causa e consequência. Uma relação de causa e efeito. Então, tá ok? É uma relação de causa e resultado. Então vamos lá, o esgotamento das minas, né? A abolição da escravatura, a procura mundial crescente, são três causas. Elas orientaram São Paulo, então isso levou São Paulo e o Porto de Santos a quê? Ao café. Então significa que orientam São Paulo e o seu Porto de Santos para o café é a decorrência
da informação anterior que a gente marcou em azul. Significa que aqui, então, nós temos a decorrência, o resultado, a consequência, o efeito. O que a banca, na realidade, quis cobrar com isso daqui? De forma subliminar, a relação de causa e efeito. Só isso. Tá legal? Por isso, a alternativa C é a correta. Tá ok? Vamos à frente. Questão 3. TRT da 11ª, 2017, nível técnico. Veja bem aqui, moçada. Consideradas, a gente vai sempre procurar ler aqui o pedido, para depois a gente ler o fragmento do texto, tá bom? Olha só. Consideradas as relações de sentido, as duas frases acima, então nós temos a primeira frase, a escolha profissional tem muito a ver com o campo de ideias que a pessoa valoriza, e a segunda frase, dificilmente alguém consegue se entregar profissionalmente a uma prática que não represente os valores em que ela acredita, tá ok? Então nós temos aqui duas frases. Aí ele falou, consideradas as relações de sentido, as duas frases acima podem ser articuladas em um único período. Então, a gente pode então fazer essa articulação e colocá-las em um único período, fazendo-se as devidas alterações, colocando ali os conectivos e tal, né? Na pontuação e entre minúscula e maiúscula, com uso no início de quem? Aí a gente vai ter um desses elementos aqui, ó. Tá legal? Um desses elementos aqui. Bom, é lógico que a gente não trabalhou demais conectivos aqui, o com quanto, o embora e assim por diante, né? A gente vai observar aqui primeiro, qual é a relação de sentido que há entre essas duas informações, tá ok? Vamos então observar, olha só. A escolha profissional tem muito a ver com o campo de ideias que a pessoa valoriza. Dificilmente alguém consegue se entregar profissionalmente a uma prática que não represente os valores em que ela acredita. Então veja só que a gente tem uma noção aqui, né? Há uma relação aqui, ó, entre essas duas frases aqui, ó, há uma relação coordenada, que nós comentamos. Orações coordenadas são aquelas em que você pode colocar um ponto final entre elas, né? Porque elas são autônomas. Beleza, Terror, isso aí mesmo. Ok, tranquilo. Mas qual é a relação entre elas? Acompanhando comigo, olha só. A escolha profissional tem muito a ver com o campo de ideias que a pessoa valoriza. Ora, cara, então se a escolha profissional tem muito a ver com o campo de ideias que a pessoa valoriza, então dificilmente alguém consegue se entregar profissionalmente a uma prática que não represente os valores que ela acredita. Concorda comigo que aqui, na primeira frase, né, ó, é uma consideração, tá vendo? Ó? E na sequência, a gente tem o quê? Uma conclusão, um efeito, não é mesmo? Ó? Então nós temos a primeira frase que transmite para a gente algo que é uma base, é como se ocorresse antes, é uma base, e na sequência nós temos uma conclusão, um efeito, não é? Beleza, então eu posso entender que é uma relação de causa e efeito aqui, não é? Beleza. Consideradas as relações de sentido, as duas frases acima podem ser articuladas em um único período, fazendo-se as devidas alterações na pontuação, porque aí nesse caso você vai tirar o ponto e colocar vírgula, e entre minúsculas e maiúsculas, logicamente, porque aqui inicia uma frase, está com letra maiúscula. Se você vai juntar tudo num só período, tem que ficar com letra minúscula. Então, meus amigos, nesse caso, a gente tem aí como correta qual alternativa? A D. Sabe por quê? Primeira coisa, você notou que há uma relação de causa e efeito. Isso, logicamente, se são dois períodos, eu entendo aí a noção de que uma coisa aconteceu antes e na relação nós temos uma conclusão. Poderia colocar o portanto, né? A escolha profissional tem muito a ver com o campo de ideias que a pessoa valoriza. Portanto, dificilmente alguém consegue se entregar profissionalmente. Então eu teria aqui, ó, uma oração inicial mais uma oração coordenada, olha só, sindética, conclusiva. Não teria? Uma conclusiva? Ok, tranquilo. Aí eu poderia colocar aqui um portanto, ó, na boa, tá? Ó, sem problema nenhum. Eu poderia colocar, de repente, uma estrutura, ó, uma oração principal, mais o quê? Mais uma oração subordinada, adverbial, consecutiva. Olha só, porque eu transformaria o que era uma conclusão, né, numa consequência, uma consecutiva. Aí bastaria colocar o quê? Poderia, de repente, colocar aqui de modo que, né, ó, eu colocaria aqui, ó, de modo que,
justamente nessa ideia do efeito. Só que, o que a banca pediu? Olha lá. Consideradas as relações de sentido, as duas frases acima podem ser articuladas em um único período, fazendo-se as devidas alterações da pontuação e entre minúscula e maiúscula, com o uso no início justamente aqui, ó. Aqui nesse início eu tenho que colocar. No início de quem? Aí eu vou colocar quem? Aqui, ó, na medida em que. Se eu tenho que colocar aqui o conectivo, ó, aqui, ó, significa que ele vai estar onde? Na causa. Ok? Então eu vou empregar o na medida em que. Olha só, na medida em que a escolha profissional tem muito a ver com o campo de ideias que a pessoa valoriza, uma estrutura adverbial causal, vírgula, e na sequência a oração principal, que vai ser o nosso efeito aqui, ó. Tá vendo? Ó? Dificilmente alguém consegue se entregar profissionalmente a uma prática assim, assim, assado. Então, na medida em que inicia justamente essa causa. Como você notou que não tem valor de contraste entre esses dois períodos, entre essas duas frases, não cabe o conquanto, que daqui a pouquinho a gente vai ver, que transmite o valor de contraste, tá? Em detrimento de, que é justamente esse contraste, apesar de, que é contraste, em contrapartida, que é contraste. Quer dizer, tudo aqui ele marcou numa noção de contraste. O único que não tem contraste é o na medida em que. Também por exclusão você chega nisso. E aí, eu passei aqui toda essa informação para você notar que a banca cobra da gente essa relação de causa e efeito. Isso pode ficar subliminar, né? Mas você tem que procurar interpretar isso e observar essa relação de causa e efeito, tá bom? Não só trabalhar por eliminação das alternativas, que ajuda muito, mas às vezes a gente não interpretou bem o pedido da questão, numa próxima ocorrência em que as alternativas vão ficar muito próximas, a gente pode ter problema, tá? Então, por conta disso, olha só, a aplicação do que a gente viu anteriormente sobre relação de causa e efeito, tá legal? Belezinha, acompanhando comigo, olha só. Pegando aqui a próxima questão. Olha só, TRE São Paulo 2017, prova de nível analista, moçada. Olha só, e é muito importante, ó, eu negritei aqui, ó, invertam, tá? Ó, eu negritei, para chamar a sua atenção, mas na prova não estava em negrito não, cuidado, hein? Olha só, eles são grandes porque o artista moderno quer nos envolver com o seu trabalho. Então veja só. Eles são grandes porque o artista moderno quer nos envolver com o seu trabalho. Com as devidas alterações, caso se invertam as relações de subordinação da frase acima, mantém-se o sentido original, fazendo-se uso da conjunção. Então vamos lá. Nós temos um porquê aqui, ó. Está vendo? Ó? Opa, se esse porquê é explicativo ou é causal, vamos tomar cuidado, tá legal? Beleza. De cara você vai notar, ó. Não pode ser o conquanto que a gente já falou, daqui a pouquinho a gente vai falar, né? Que ele tem valor de contraste. Então, por que não vai ter esse valor de contraste? A despeito de, a mesma coisa, tá? A gente não vai ter valor de contraste, não dá. Beleza? Tranquilo. Então, você ficaria na dúvida, se é uma vez que, né, ó, se é uma vez que, em conformidade com, a gente vai notar que o em conformidade com transmite ideia de conformidade, conforme, de acordo com. Também não tem essa relação aqui, o porquê não vai ter essa relação. Então você de repente ficaria na dúvida entre uma vez que e o de maneira que. Beleza. Mas olha só, o porquê, isso aqui é para pegar os desavisados, né? Como o cara vê, ó, porquê, ele tem uma relação de causa ou explicação. Aí ele pediu lá a troca, assim, assado, ela colocou na alternativa A, uma vez que também transmite valor de causa, não é? Beleza. Só que ela pediu o quê? Para inverter as relações de subordinação. Então, isso daqui, moçada, ó, isso daqui é uma oração subordinada adverbial causal. Então eu tenho uma oração, olha a estrutura lá está assim, aqui, ó. Oração principal mais uma oração subordinada adverbial causal. É isso que nós temos, beleza? Tranquilo, por meio do porquê aqui, ó, tá? Só que a banca pediu para a gente inverter as relações de subordinação. Então, se a gente tem uma relação causal que ela é subordinada, a oração principal, você já sabe que ela tem um valor de consequência. Ela tem um valor, nesse caso aqui, né? Deixa eu limpar isso aqui melhor. Ela tem um valor textual de consequência, concorda comigo? Só que ela pediu para inverter. Ah, terror. Se ela pediu para inverter, ela quer o quê? Opa, ela quer então que o valor de causa esteja na oração principal. O valor de causa agora tem que estar aqui, ó. Ele pediu para inverter, aqui, ó.
E na sequência tem que ter o quê? Uma oração subordinada, adverbial consecutiva. Tá legal? Consecutiva. Ele quer uma consecutiva aqui, ó, como subordinada. Porque eu já tinha causal, ele pediu para inverter nessa relação de causa e efeito. Ah, se ele quer uma consecutiva, qual das alternativas aqui tem a consecutiva? Uma vez que é causal, de maneira que é justamente a consecutiva. De maneira que. Então o que pegou nessa questão, moçada, que muita gente errou, vacilou, foi porque ele não percebeu aqui o verbo invertão. Era para ser invertido. Por isso a alternativa é a correta, ó, de maneira que. Você entendeu então o motivo de se inverter, beleza? Eu tinha uma oração subordinada adverbial que era causal, e aí a ideia da consequência estava na principal. Como ele pediu para inverter, a oração principal tem que transmitir a causa. E a oração subordinada adverbial consecutiva tem que transmitir, a oração subordinada tem que ser a consecutiva. E o único conectivo é o de maneira que. Tá legal? Só cuidado com isso daí. Aí a gente teria o quê? O artista moderno quer nos envolver com o seu trabalho, de maneira que eles são grandes. Portanto, eles são grandes, como se fosse aqui uma conclusiva, né? Então, eles são grandes. E aí, por ser uma consecutiva obrigatoriamente, teve que ficar o de maneira que. Assim, a gente marcou a alternativa E como a correta. Todo mundo entendeu numa boa, né? Então, vamos lá, vamos à frente, pegando aqui. Questão 15, questão 5, muito tranquila a questão 5, olha lá, é a questão de nível superior também. Nós temos aqui, ó, a locução conjuntiva grifada na frase acima, que é uma vez que, tá? Pode ser corretamente substituída pela conjunção. Então, olha só, acompanha comigo aqui, ó. Segundo ele, a mudança climática contribuiu para a ruína dessa sociedade. Contribuiu. Por quê? Uma vez que eles dependiam muito dos reservatórios que eram preenchidos pela chuva. Uma vez que tem valor causal, não é? Tem valor causal. Todavia, é contraste. Contanto, a gente vai ver mais à frente o seu valor. Com quanto tem valor concessivo, contanto vai ter um valor de condição. O quando tem valor temporal, então sobra quem? O por quanto. Uma vez que, pois, por quanto, por quê, né? Belezinha. Olha só a próxima, questão 6, explorando a redução. Oração reduzida de gerúndio aqui, ó. Tá vendo, ó? Beleza. Então, olha só, ele falou o seguinte, ó. O segmento grifado estabelece no período uma relação de quê? Vamos então analisar isso daqui, ó. Lê junto comigo. Sendo as guerras insensíveis ao gênero e ocorrendo até mesmo quando uma mulher dirige o país, os livros de história são obrigados, por conta disso, os livros de história são obrigados a registrar certo número de guerreiros levadas, consequentemente, a se comportar como qualquer Churchill, Stalin ou Roosevelt. Então, olha só, por conta disso, por causa disso, com base nisso, os livros de história são obrigados a fazer alguma coisa. Então, você viu que essa redução aqui transmite valor de causa. Tá legal? Por que as guerras insensíveis assim sensado? Tá ok? Beleza. Então, a alternativa A é a correta. Questão 7. Vamos pegar aqui. Vamos ler aqui primeiro a afirmação. Nas linhas 3 e 4, aqui começando, ó, a frase, levando em conta o caráter representativo da pintura e da escultura, exprime a ideia de condição. Assim, o segmento inicial equivale a se levasse em conta... Vamos então observar o seguinte, né? No início da nossa aula passada, eu comentei o seguinte, olha, frase é todo enunciado em sentido completo. Mas algumas bancas, assim como a FCC, costuma colocar frase como um trecho de texto, tá? Não é uma propriedade gramatical falar dessa forma, mas aqui não vai fazer diferença nenhuma para o nosso entendimento. Então, a palavra expressão, segmento, ou de repente a palavra trecho, excerto, tanto faz, beleza? Então, acompanhando comigo, olha só. Vou ler o trecho aqui, ó. Platão, discípulo de Sócrates, fez no seu diálogo A República um confronto que se tornou decisivo pelas implicações filosóficas que encerra entre arte e realidade. Levando em conta o caráter representativo da pintura e da escultura, o filósofo concluía nos diálogos não só assim sensado, quer dizer, levando em conta, tendo isso como base, quem é que tem isso como base? É a causa. Então, levando em conta tem o valor causal.
beleza? Não tem valor condicional, se levasse em conta. Não é uma hipótese, não é uma condição, e sim uma causa, uma base. Por isso, a gente tem como errada a afirmação. Vamos à frente. Questão 8. Veja só a questão 8, hein? A articulação sintático-semântica entre as orações do período. Vou falar de novo, hein? A articulação sintático-semântica entre as orações do período grifado. Então, cuidado, não vai marcando aqui por conta desse entretanto não, tá legal? Olha só, entretanto, entre as orações, ó, entretanto, a igrejinha tem tanto caráter na sua simplicidade que... A igrejinha tem tanto caráter na sua simplicidade que ela só e mais uma dúzia de palmeiras bastam a guardar a fisionomia tradicional da colina. É tanto que, se eu tenho tanto que, eu tenho uma relação de quê? De causa e consequência, moçada. Muito cuidado com isso, beleza? Não vá pensar aqui por conta do entretanto, nada disso não. Como ele pediu, ó, entre as orações do período grifado acima. Então nós temos aqui essas duas orações. Uma que transmite um valor de causa, outra que transmite um valor de consequência. Causa e consequência. Tá bom? Belezinha, vamos à frente. Ah, terror. E o entretanto aqui, terror? Bom, esse entretanto, esse período todo aqui, ó, todo esse período, não é entre ele, mas todo esse período tem uma relação de contraste com o período anterior, tá? Uma relação coordenativa adversativa, tá? Belezinha, vamos na frente. Questão 9. Então a gente tem aí o segmento, a gente vai verificar o que se quer desse segmento. Olha só. Esse fenômeno é tão poderoso que se reconhece que vivemos uma revolução de software. No segmento grifado acima, identifica-se o quê? Cara, já fica de indireto, né? Não precisava nem ler o texto lá, né? O contexto. Olha só, esse fenômeno é tão poderoso que se reconhece. Então já sei que isso daqui, ó, é a oração principal que transmite causa. E aqui que se reconhece é uma oração subordinada, adverbial, consecutiva. Beleza? Show de bola. Vamos que vamos. Ah, terror. Então o segmento grifado acima identifica-se uma restrição? Não. A ideia não é fazer uma restrição com uma conclusão. Nós temos uma relação aí de causa e efeito. Concorda comigo? Condição, explicação ideológica, hipótese provável. O que você vai notar, moçada? Na realidade, nós temos aqui uma causa com a sua consequência. Está vendo só? Esse fenômeno é tão poderoso, a causa evidente de um fato, que se reconhece que a consequência é tão que bastaria observar simplesmente o conectivo e você já mata para a alternativa E. Belezinha? Ok. Pegando a questão 10. Olha só. Ele pede o quê? A relação entre as orações do segmento acima é, respectivamente, de. Então vamos verificar aí essas relações. Olha só. A neurociência é um campo promissor, tão promissor, que nos Estados Unidos, nada menos que 1/5 do financiamento em pesquisas médicas do governo federal vai para as tentativas de compreender os mecanismos do cérebro. Então, olha só, é um campo tão promissor que eu tenho causa e consequência, tá beleza? Causa e consequência, consecutiva. Então, vamos lá. A relação entre as orações do segmento acima é, respectivamente, é causa e efeito, hein? Explicação de um fato e a sua razão na sequência? Não. Constatação de um fato e sua condição? Não, não é condição. Consequência veio primeiro e depois uma explicação? Não. Condição veio primeiro, depois uma finalidade? Fora. Veio uma causa que justifica uma ação e depois a sua consequência. Tá legal? Por isso, é causa e consequência, respectivamente. Está aqui, ó. Bastava observar o tão que, esse que iniciando oração adverbial consecutiva. Tá bom? Meus amigos, mais uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta.